Nano Empreendedor FM, episódio 11. Bem-vindo a Nano Empreendedor FM, o lugar onde você aprende estratégias para montar e estruturar sua empresa. Eu sou Martin Messier e empreendo desde 2000. Eu sou Nathaniel Neto e empreendo desde 2003. No episódio anterior falamos sobre hábitos e como eles podem colocar você no piloto automático para o sucesso. E hoje vamos falar sobre a concorrência. Seu concorrente é seu amigo ou seu inimigo? Mas antes, Martin vai contar pra gente sobre o dia em que tentaram inundar o seu quarto na faculdade. Cara, nem me fale. Acharam que você era um tubarão? Rapaz, com certeza, tubarão é a palavra certa. Eu era gerente de república, lá na república na qual eu morava, na faculdade, nos Estados Unidos, e aí uma das coisas pelas quais a gente era responsável lá era manter a disciplina no prédio. E, rapaz, era proibido beber no prédio e, claro, consumir drogas ilícitas. Aí uma bela noite, o prédio tinha 6 andares. E aí uma bela noite, 7 andares. Bela noite eu estava fazendo a ronda e quando eu cheguei em uma ponta do 7º andar, aquele cheirinho inconfundível de maconha. E aí eu tive que chamar uma das minhas parceiras de trabalho, a gente invadiu o quarto, teve que chamar a polícia da universidade. E aí só teve um probleminha, é que aquele quarto pertencia a jovens que estavam em uma daquelas fraternidades, uma daquelas organizações secretas lá dos Estados Unidos. Uma das piores, talvez. Rapaz, essa daí era bastante ativa, digamos. E aí eles ficaram, assim, eu virei a nêmesis daquele grupo, né? E aí uma bela noite, eu acho que era por volta de 3 ou 4 horas da manhã, tava todo mundo dormindo no andar, menos eu. E eu tava no meu quarto e de repente eu tava escutando eu tava escutando o Vangelis, aquele disco Carruagens de Fogo, aquela noite. Então, tem uma bateriazinha eletrônica, né, que faz e aí de repente o som fez assim, ó. Um som esquisito. E eu tava no escuro, tinha acabado de me deitar. Eu tava acordado até então. Então era coisa de quê? De 11 horas? 11 horas. Aí de repente eu escutei isso, me levantei com tudo. E aí eu vi a água correndo pra dentro do meu quarto. Eu abri a porta e peguei os dois no flagrante, tentando fazer isso. Então, rapaz, foi uma confusão danada, né? E tudo mais. Então, polícia de novo. Exatamente. Então a lição que eu tirei dessa situação é se você começar a incomodar o pessoal, sempre fique acordado até depois de todo mundo, porque surpresas desagradáveis podem acontecer com você. A importância da visibilidade 360 graus, sempre. Às vezes a concorrência tá aí de uma maneira que você nunca espera, né? A sabotagem pode estar presente de uma maneira inesperada. Show de bola. Vamos pro assunto do dia. É hora do assunto do dia! Então, o nosso assunto do dia é concorrência. Quais são as vantagens e as desvantagens de você ter concorrentes? Primeiro, eu queria só deixar uma frase. Não se concentre nos concorrentes, mas mantenham no radar. O que isso significa? O que eu quero dizer é o seguinte, Martin, você não pode trabalhar a tua empresa toda focada somente na concorrência. Tipo, você trabalhar em função da concorrência, tá? É o contrário, você trabalha o seu padrão, a sua visão com relação a cliente, a visão de valores e deixa a concorrência chegar, tentar entender o que você quer, tá? E quando eu digo mantenha no radar, você vai estar com o seu conceito, com a sua identidade, daquilo que você quer para a sua empresa, mas você fica de olho. O que pessoal, houve alguma movimentação diferente, algum conceito, algum insight que eles fizeram que você pode adotar, ou eles fizeram alguma coisa não tão interessante, você já pega como exemplo e aí você trabalha na sua empresa para não trabalhar com isso também. Então, eu acho isso muito importante para você não ficar trabalhando só em função da concorrência. Se o seu Vieira Brasil, que é o proprietário e o fundador da Potiguar, que é uma empresa parceira da Toca da Empada, ele sempre fala o seguinte, ele fala, você tem que se concentrar no seu cliente. Ele fala, deixa os seus concorrentes se concentrarem em você. Porque enquanto eles estão concentrados em você, você está concentrado no seu cliente. Maravilhoso isso, cara. Mas, Nathaniel, será que existem vantagens à concorrência? Eu digo que sim, Martin. Vou citar um exemplo. Você
resolve abrir um restaurante numa área que não tem ninguém. Sim. Tá? Você entra sozinho, uma área nova da cidade, próximo de praia, e aí você abre sozinho. O que acontece? Você vai chamar um grupo de pessoas, de amigos, essas pessoas vão, conhecem, mas não vai virar frequentadores comuns. Tá? O que eu quero dizer com isso? Se eu vou para um lugar novo e eu tenho outras empresas, outros restaurantes também nessa área, para mim vai ser importante por 2 motivos. Se por um acaso o outro restaurante está cheio, ele pode vir para o meu restaurante. Sim. Né? Se por um acaso ele vier para o meu restaurante e estiver cheio, ele não vai perder a viagem, ficar chateado por ter ido e nunca ser atendido. Sim. Porque você tem outro restaurante próximo. Então aquilo vira um núcleo potencializador de trazer clientes para aquele local. É o conceito da praça de alimentação do shopping, né? Você cria um núcleo que tem uma força gravitacional muito maior do que se tivesse apenas um restaurante. E o importante é você analisar como empreendedor, se você vai para uma determinada área que já é potencial de restaurante, o que você poderia complementar naquela, entre aspas, a praça de alimentação daquela rua. Né? Aí é que é a chave, né? Jack Trout e Al Ries, nos seus livros famosos, frisam que a concorrência ela é fundamental. E ela é justamente pelos motivos que você está delineando, porque a concorrência cria e promove a categoria. Se tiver apenas um estabelecimento, a categoria não tem a mesma força do que se tiverem vários. Mas aí, tendo vários, o elemento central estratégico é a diferenciação. Sim. E aí você pega um exemplo, agora, recentemente foram os paleteiros, os picolés, né, mexicanos, né, tá uma febre. Que é uma delícia aquilo aí, cá entre nós. E uma outra coisa que eu não acho tão delicioso é a questão dos açaís, né, hoje o que tem de quiosque de açaí, de lojinhas e tal, se só um abrisse, não tivesse a pegada, não virasse moda, né, e aí até o conceito não necessariamente naquele mesmo local, porque existe concorrentes distantes, né? Eu tenho uma empresa, em vez de numa determinada empresa, eu vou em outra empresa. Isso é importante para você fortalecer a categoria, aquilo que você está vendendo, o teu produto em potencial. Tá? Se você chega como sendo o primeiro na cidade, isso é maravilhoso porque você tem toda a possibilidade do mundo de analisar mercado, de ser referência, você gerar referência como o exemplo que você usou. Se concentra no seu cliente e deixa os outros se concentrar em você, que eles estão perdendo tempo com isso. Eu vou até contar um caso interessante e engraçado que aconteceu. A Toca da Empada era em São Luís e continua sendo, é líder de mercado no segmento de empada. E o que é engraçado é que, por exemplo, em Fortaleza não tem, talvez hoje tenha, né? Mas não tinha na época, não tinha nenhuma loja especializada em empada. Em Teresina, também não. Em Belém, também não. Mas em São Luís chegou a ter 4 marcas de empada aqui na cidade. Eu digo chegou a ter porque, graças a Deus, nós conseguimos tirar todo mundo do mercado. Mas uma estratégia muito engraçada que a gente aproveitou é que um dos concorrentes chegou na cidade e encheu a cidade de outdoor, propaganda externa, com o nome da empresa. E aí, como nós éramos líderes de mercado, os clientes chegavam e perguntavam, eu vi o outdoor de vocês, vocês têm essa empada, e eu não quero dar o nome aqui da empresa concorrente, mas você tem essa empada aí que está sendo divulgada? E aí eu tive a sacada e eu me disse, rapaz, é só a gente criar um produto que tem o nome do concorrente. E aí a gente transformou toda a propaganda do concorrente em propaganda para o nosso produto. E a gente ganhou de graça. Exatamente. A gente transformou isso em propaganda gratuita para a Toca da Empada e vendemos um bocado desse produto. E tanto foi que quando o concorrente fechou as portas e foi embora, a gente também pôde tirar o produto de linha e voltar para a nossa linha normal. Então, concorrente é fantástico. Isso aconteceu semelhante comigo também. Com a empresa Reforma Já, chegou uma empresa de obra, não preciso falar o nome, e aí botou um monte de outdoor, basdoor, e aí quando chegava lá na empresa, cara, adorei a propaganda de vocês. Que bom! Eu não me recordo agora, mas faz um tempo mesmo. Mas beleza, de qualquer forma, acabou fortalecendo a minha empresa nesse caso, né? Sim, claro. É porque o que mais importa dentro dessas situações de concorrência é o seu posicionamento. As grandes questões é quem você quer atender e como. E se você tiver uma forma diferenciada de realizar esse atendimento e de satisfazer um grupo específico de cliente, não tem como a concorrência realmente chegar até você. Se você... Onde é que
os empresários, os empreendedores se preocupam com concorrência? Quando eles vendem um produto commodity, quando eles vendem uma coisa que é igual, pouco importa quem estiver vendendo. Mas se você tem uma receita exclusiva, uma forma de atender diferenciada, um ambiente diferenciado, bom, você não tem a temer a concorrência. A concorrência só faz atrair pessoas para o seu negócio. Quando você é líder do mercado, você está sempre na frente. A Coca-Cola só quer que todo mundo consuma mais refrigerante. Em geral, quanto mais refrigerante for consumido, mais Coca-Cola será consumida também. Um outro exemplo, por exemplo, você pegar lojas americanas e Le Biscuit, é commodities. Porque o que uma vende, a outra vende. Sim. Né? Qual é o diferencial de uma para outra? Eu não consigo ver elas buscando isso, né? Tipo, um atendimento diferenciado, você não vê nenhuma vendedora nos corredores para estar te orientando, né? Eu quero um determinado pote vermelho com tampa lilás. Não tem ninguém para te orientar, e você fica procurando feito louco. Sim. E aí quando você diz que você tem um produto, uma receita própria, ou seja, eu vendo uma prestação de serviço que só eu sei fazer, pô, aí é sensacional, porque você vira referência, você que define a barra do mercado, né? Você define como referência. O que eu quero dizer também é a concorrência ela é importante, Martin, porque às vezes você se trabalha constantemente para melhorar ainda mais o seu produto. Porque se a concorrência está melhorando, melhorou o atendimento, melhorou a estrutura física, você naturalmente, eu tenho que melhorar também. Para eu continuar sendo referência, quer queira ou não, são alguns espetinhos que ficam ao nosso redor e que faz a gente sair da nossa zona de conforto sempre. Para estar sempre alerta com a questão do mercado. Uma outra coisa que eu queria citar. Nem sempre o seu concorrente é o seu primo ou o seu irmão gêmeo. O que eu quero dizer isso? Nem sempre o concorrente de um restaurante é o restaurante que está ao lado, ou é o restaurante do outro bairro. Eu vou citar um exemplo. O maior concorrente do teatro, por que o teatro praticamente caiu em falência durante um tempo? Porque vieram outras opções, vieram shopping centers, cinemas, o próprio circo, né? O circo, por que deixou de ter a atração para as pessoas? Porque tinham outras opções, não é porque tinha um outro circo na cidade e a pessoa deixava de ir no circo 1 para ir no circo 2. Não, ele deixava de ir para o circo porque ele tinha outras opções, de ir para um shopping, para um cinema, parques e por aí vai. Sim. Certo? Então isso é importante você ficar atento, de você estar sempre oferecendo ótimas oportunidades para o seu cliente e estar focado naquilo que você promete de valor, né? E você mostrar para ele o valor que o seu produto, o seu serviço tem, que você tem a oferecer a ele. Então, Nathaniel, o seu veredito, concorrência, vantagem ou desvantagem? Extremamente vantajoso. Claro, com certeza. Vamos para a dica do dia. Dica do dia. A dica do dia é o livro A Estratégia do Oceano Azul, de Chan Kim e René Mauborgne. E se você não leu ainda o livro A Estratégia do Oceano Azul, vale muito a pena, está diretamente ligado ao nosso tema de hoje da concorrência, porque os dois autores comparam os ambientes de mercado com muita concorrência a oceanos vermelhos, oceanos sangrentos. E pela diferenciação, existe sempre a possibilidade de você alcançar um oceano azul, ou seja, um lugar onde os clientes estão e não há concorrência por eles. Martin, esse livro para mim foi um marco. Um marco que veio o conceito da Reforma Já, no meu caso, na época que eu criei, em 2008. É um livro que te dá vários exemplos de mercado nacional, mercado internacional, de empresas como a Gol, por que ela surgiu e criou um nicho de mercado para ela, né? Ele estimula muito você criar o nicho de mercado. Você se diferencia da sua concorrência. Em vez de eu sair lá e brigar com a Havaiana para criar uma outra Havaiana semelhante a essa, eu vou criar um outro tipo de usos para os meus pés. Não necessariamente seja uma sandália. Eu posso criar um puff, qualquer coisa diferente, específico para os meus pés. Existe uma metodologia super simples de você aplicar as lições da estratégia do Oceano Azul, que é criando uma tabela no Excel com um gráficozinho associado que permite que você acentue certos atributos do seu produto em comparação com seus concorrentes. E é uma ferramenta de diferenciação estratégica ímpar.
E se você tiver interesse nisso, entre em contato conosco através do site nanoempreendedor.com.br, que a gente pode criar um vídeo para você explicando como utilizar essa ferramenta que a gente construiu e, inclusive, a gente pode disponibilizar para você essa ferramenta. Se tiver interesse, dê um alô pra gente que a gente vai dar um jeito de criar esses recursos para você. É tudo por hoje. No próximo episódio, vamos falar sobre o lado doentio do empreendedor. Vocês achavam que não tinham? Mas vamos lá. Eu casei com a empresa e tenho a família como amante. Já pensou? Isso aí é confusão na certa. E Nathaniel vai nos contar sobre o dia em que ele pediu a garagem de alguém para montar o seu escritório. Se você estiver nos ouvindo do seu iPhone, faça um favor pra gente. Deixe um depoimento sobre o nosso podcast, Nano Empreendedor FM, no aplicativo de podcast da Apple. O seu depoimento vai permitir que mais pessoas nos encontrem e permitir que a gente suba no ranking de podcast da Apple. E se você, como eu, não tiver iPhone, visite nossa página e curta e compartilhe o episódio. Aproveite também para conhecer o nosso site, faça o cadastro de vocês para que a gente possa sempre manter o nosso relacionamento diretamente com você. Valeu, um grande abraço e até o próximo episódio. Te vira e Nano Empreendedor na veia.